Ok, então amigos do Cariri, um abraço. Quem me conhece sabe da minha luta pela filosofia clínica aqui em Juazeiro do Norte e quero apresentá-las para vocês de forma bem real, viva, a partir de algumas entrevistas e agora com o Will Goya, falando para nós da filosofia clínica, da sua essência. Will Goya, então o que a filosofia clínica representa para você como ser humano? Edilson Botelho, querido. Uma das maneiras que a gente mede a grandeza de uma pessoa é como ela se declina ao outro, pela generosidade com que se refere ao mundo. Então, o que você fala de mim, eu lhe retribuo com gratidão. E isso é um dos aspectos da filosofia clínica mais primorosos, o ato de generosidade. A capacidade de, em nossas diferenças, encontrarmos acolhimento em nossos ruídos. E filosofia, por mais que seja um termo muito erudito no meio universitário, é a antiga denominação que os gregos deram à arte de amar, o amor ao conhecimento. E se vivemos numa época em que temos pouco amor, e o conhecimento é muito mais informação do que uma sabedoria, é urgente dizer que a filosofia é atual. É necessário mais ainda recuperar o sentido original da filosofia, que é o amor às verdades. E, sobretudo, em filosofia clínica, o amor às verdades do outro. Já que a ética e o amor antecedem as verdades de opinião com os fundamentos. Precisa de uma orientação de vida. Eis o filósofo como uma contribuição para ajudá-lo, sem pensar por ele, quais as melhores possibilidades dele ser autêntico nos desafios que a vida lhe oferecer. Então, algumas pessoas, diante da filosofia como clínica, como esse encontro, o acolhimento, as pessoas desejam, mas a psicologia, a psicanálise e outras psicoterapias também não oferecem esse mesmo encontro, esse mesmo espaço da escuta, da fala, né? Ou seja, o que a filosofia clínica em especial teria a oferecer como complemento ou como novidade nessa abordagem do ser humano numa perspectiva de buscar, né, a superação dos seus conflitos, de suas fraturas existenciais? Costumamos dizer que uma pessoa é especial como uma forma de elogiá-la. Mas se reconhecermos que cada pessoa é especial, o termo desaparece e recolocamos o outro em sua dignidade. Isso acontece nos indivíduos, mas também nos conhecimentos. Todos eles são importantes e devem ser tratados com essa galhardia e o reconhecimento do quanto contribuem. E todos nós contribuímos também com os nossos erros e com os nossos limites, razão pela qual as ciências avançam, as religiões, as filosofias se renovam, a partir de uma conversação entre os seus saberes. A filosofia clínica é apenas um desses grandes oferecimentos de ajuda no conhecimento humano e na possibilidade de estarmos reencontrando a autenticidade. Mas é bom lembrar que os saberes das chamadas ciências humanas, especialmente dos campos das psicologias, e que vêm de uma derivação médica, elas surgem há 2 séculos apenas. A filosofia clínica está há 2.500 anos buscando este conhecimento e esta orientação de vida. Acontece que, se ultimamente, nesses últimos 2 séculos, as psicologias e os saberes das ciências humanas têm enriquecido bastante e em voga, é preciso também denunciar nossa própria falta como filósofos quando perdemos nossa capacidade efetiva em grande monta na nossa história ocidental, nos tornando academicistas com uma erudição às vezes inútil e às vezes até perversa por não se comprometer no engajamento e nas dores do outro. São tantos os assuntos que seria absolutamente falta de ética e desmerecimento se a filosofia não voltasse às ruas, aos hospitais, às escolas, como assim nasceu nos tempos primeiros,
engajada no encontro com as necessidades espirituais e profundas. É nesse sentido que a filosofia é, em sua natureza espiritual, um espírito humano, e ela recupera e oferece esse encontro. Então, a filosofia clínica, no meu entendimento, é a atualização de 2.500 anos no seu nobre propósito originário, de ajudar as pessoas a pensarem, sem pensar por elas, em que o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento da realidade é uma forma de orientação existencial. A quem pertence a filosofia? A academia? A filosofia pertence às ruas, às comunidades? A filosofia pertence, é propriedade de alguém? A filosofia clínica, a filosofia acadêmica, várias abordagens, recortes filosóficos, eles podem se complementarem, eles podem se fortalecerem, porque posso até, eu estou pensando assim, porque às vezes a academia se coloca realmente num pedestal como a detentora do conhecimento epistemológico, científico, racional da filosofia, e às vezes distrata ou vê outras abordagens filosóficas como algo assim menor, que não seja digno de crédito, enfim, não sei, mas eu sinto ainda um pouquinho de indiferença. Mas afinal, a filosofia clínica é também filosofia acadêmica? Boa questão. Ainda voltando à questão anterior, para dar complemento a essa, a filosofia clínica procura conjugar o espírito do que os gregos chamaram de talma. É um espanto original diante do que não sabemos, diante do óbvio da realidade, como uma grande escuta do cosmos, da realidade e do caos. O que é a vida e a realidade, para além do conceito de eu próprio, que no mundo grego não era restrito nem individual, mas era bastante coletivo, um senso de humanidade ampla, o que o ser humano tende a ouvir e a receber, a descobrir, a tirar a coberta e receber da metafísica, da essência das coisas. No século XVII, quando Descartes toma esse papel como um princípio de autonomia no indivíduo singular, ele refaz esse espanto que era a descoberta da natureza para a problematização do indivíduo sobre a realidade. E ele então coloca a palavra pathos, para dizer que esse espanto é tarefa do indivíduo e jamais substituível por outro, no qual o homem assume a tarefa de a tudo suspeitar em sua obviedade para então começar a se colocar no mundo e pensar por si mesmo. Nesse sentido, a filosofia clínica faz tanto um talma, um espanto original, quanto um pathos, uma dúvida crítica individual, tão profundas e tão radicais que é altamente difícil manter-se alerta, atento, com a consciência não dogmatizada, não apegada a doutrinas, não fundamentando-se em referências teóricas antes da própria postura de escuta e aprendizagem. Logo, todo aquele que, não importa em que tipos de conhecimentos tenha, no campo das psicologias, no campo das antropologias, das sociologias, no campo das religiões e mesmo no campo dos pensamentos acadêmico-filosóficos, quando a verdade substitui a escuta, quando o conhecimento substitui a aprendizagem, no qual a epígrafe de Sócrates, tudo que sei é que nada sei, representa a ideia de que, ainda que eu saiba muito diante do outro, diante da vida, eu preciso saber que não sei para reinaugurar a aprendizagem. Nesse sentido, muitos acadêmicos perderam o sentido da academia de Platão, que é o saber que não sabe, estar de novo disposto a ouvir e aprender, como fazia Platão, com uma criança, com o que eles chamavam de escravos na época, ou com toda a natureza, com toda a physis. Aquele que não escuta, aquele que não aprende, que não tem a humildade intelectual e espiritual não é filósofo. E perde também, por herança, o espírito científico, porque se torna um dogma.
Posso dizer então que muitos professores não seriam filósofos, mas ao contrário. Assim como Platão não era formado em nenhuma faculdade, assim como também tantos outros no mundo antigo, por outra noção de universidade, podemos dizer que também pessoas simples, sem um conhecimento acadêmico, a lembrar Guimarães Rosa, no Sertão, quando a linguagem estabelece, fora da academia, uma erudição tão profunda, advinda dos sentidos, advinda da intuição, advinda da relação de alteridade, e tão profundas, capazes de nortear sentidos de realidade complexos, profundos, que dão totalidade ao sentido da vida. Ora, eu posso dizer que algumas pessoas têm uma quantidade de conhecimento, ou de informação, ou de raciocínio, mas não um sentido de vida. Posso dizer nesse sentido que há analfabetos que são grandes e autênticos filósofos, e eruditos das letras que ainda são tão ignorantes que sequer sabem que não sabem. O grande saber na filosofia clínica vem da escuta. A verdade perfeita é aquela que ainda não foi dita à espera do outro, infinitamente reinaugurando o ato de ouvir. Mas não é um ouvir passivo, é um ouvir que também fala, e que fala a partir da relação. Palavras que escutam, como eu sempre digo, são aquelas que devolvem ao outro o seu próprio melhor, depois de uma aprendizagem dessa estrutura íntima do seu pensamento. E às vezes também o melhor do terapeuta ou filósofo clínico, numa relação pela qual não importa mais a disputa de opiniões, mas o acolhimento da melhor forma como cada um vê o mundo, indivíduo ou cultura, para que a gente juntos, na oferta do melhor possível, construamos uma realidade, quem sabe, menos fragmentada do que essa na qual a disputa substituiu o diálogo. E aí a dialética, a procura de uma síntese. Você falou de Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa. A gente lembra aqui no Cariri, no Ceará, Patativa do Assaré também. Um homem semi-analfabeto, mas que teve uma visão de mundo fantástica, que inveja qualquer filósofo erudito, acadêmico em seus discursos herméticos, fechados, às vezes complicados de penetrar, né? Pois é isso, estamos no último dia do 19º Encontro Nacional de Filosofia Clínica. E o tema que a gente discutiu, que a gente colocou em diálogo, foi sobre filosofia clínica e humanismo. Humanismo, né? Eu senti que a filosofia clínica tem muita cara do Brasil, muito a cara da América Latina. Nasceu aqui. E assim, mas afinal, de que o humanismo trabalha, aborda a filosofia clínica? Uma pergunta cuja resposta refaz também a própria pergunta. Quando nós falamos na mulher rendeira, aquela que faz uma movimentação incrível na sua habilidade manual e artística, e que dá aos sentidos a beleza, e a beleza uma tessitura que não é automática, ela é artesã, ela não só faz a coisa, mas se faz enquanto faz a coisa, ou seja, o objeto do seu trabalho, ele é humanizado. O humanismo, como ele nasce no século XVII, como o renascimento da cultura grega, é o homem produzindo a sua humanidade. Uma humanidade que ela é produzida e não descoberta sem coparticipação. Então, o homem que produz a sua humanidade e a produz partícipe com o mundo e partícipe com o outro, ele fabrica o que precisava ser feito, o si mesmo, individual e coletivo. Podemos falar então em humanismo, que é a fabricação do homem da sua autonomia. Mas há riscos, porque às vezes quando nós nos fragmentamos e nos alienamos como pedaços de nós mesmos, hipostasiados, como se fossem a totalidade, confundimos o todo com o tudo. E não foi diferente com grande parte de todos
nós numa herança maldita, mal colocada, mal expressa, mal traduzida dessa totalidade. Quando apenas acreditamos ser o raciocínio, por exemplo, no mundo moderno e do capitalismo ao capital, o tudo. E nesse sentido o humanismo se tornou uma maldição, uma fragmentação entre o homem consigo mesmo, o homem com a natureza, o homem com a espiritualidade. E esse humanismo significou a egolatria, significou a centralização do homem como todo mundo à periferia das suas vaidades. Esse humanismo maldito que precisa ser bem colocado ou refeito e que exigiu um renascimento no mundo antigo e exige também um renascimento interior e atual, um renascimento com a natureza e ecológico. Se formos falar em humanismo, em filosofia clínica, vamos pensar na nossa capacidade de dialogar com todas as fragmentações para que nós possamos nos sentir de novo recuperados do distanciamento que nos desumanizou. Não podemos então chamar de humanistas aquelas pessoas que não dialogam, que nas diferenças não são capazes de respeitá-las. Ora, um humanismo que torne o homem não melhor do que nenhum outro não humano, mas um humanismo que nos torne capazes da humilde capacidade de sermos como humus, como terra, como adubo, seres férteis. Mas lembremos que o homem, não sendo mais o centro da realidade, mas apenas um dos exercícios da pluralidade da vida, também se curva a algo maior do que o homem, nem como centro, que é uma noção ecológica, uma noção espiritual, que transcende o humanismo, que chamamos por muito tempo de ser humano, foi em razão de uma classificação que agora pode ser refeita, o que chamaremos depois, como os gregos chamavam a sua noção de transcendência. Podemos também na cultura chamar da cultura judaica do Cristo. Podemos falar também de uma cultura pós-humana. Não sei qual outros nomes dar, mas a condição no qual eu me lembro de Francisco de Assis, em que ele chamava os irmãos, chamava de irmãos a natureza, os animais, não para humanizá-los, mas também talvez para diluir a condição humana no meio de tudo. A própria morte. Quer dizer, o ser humano enquanto verbo, tornar-se humano um exercício de humanismo, enquanto ser humano em uma condição que ultrapassa o homem enquanto linguagem e consciência, em qual ele é representante e apenas um dos elementos desse infinito cosmos, que até muitos chamam de Deus. Nesse sentido, um humanismo e um pós-humanismo. Mas podemos falar em coisas traduzíveis na linguagem e outras que não são traduzíveis na sintaxe do entendimento. Poeticamente é uma palavra que nos reúne a todos. Amor. O amor no mais transcendente possível. Tem mais uma perguntinha. Will Boyer é escritor, tem uma atividade assim, na clínica muito fértil. E é uma pessoa que tem muito a nos orientar nessa dimensão da filosofia enquanto clínica. Mas qual seria assim a causa principal da busca de um partilhante pelo trabalho da filosofia clínica? O que leva o seu partilhante a procurar seus trabalhos terapêuticos como filósofo clínico? Que tipo de problema, ou seja, de crise, uma pessoa procura um filósofo clínico? São muitas e muitas as demandas. Muitos procuram pelo que chamo de questões pessoais, outros vinculadas ao trabalho, outros porque perderam o sentido da existência, e algumas fazem isso de maneira mecânica, como quem quer trocar uma peça para continuarem funcionando no mesmo jeito de ser. Já outros, como se tudo estivesse funcionando bem, mas a vida não tivesse cor, gosto, interesse, e querem, se sentindo estrangeiros, procurar uma espécie de outra vida, outro mundo, onde ela tem afinidades que não encontra entre os seus pares.
demandas são muitas, sejam como quais forem, podemos chamá-las de buscas imediatas, buscas instantâneas de quem urge pela dor de uma solução anestésica. Mas na clínica, quando aprofundamos para além dessas demandas urgentes, nós podemos encontrar surpresas e que não são dadas sem grande interesse por parte do filósofo clínico, que, repito, por mais piegas que pareça a palavra para muitos, como ato de amor. Então, o que levam as pessoas à clínica, lembrando que clínica não é só o estado profissional no qual se remunera um terapeuta para ter por ele orientações existenciais, mas é toda a generosidade com que uma pessoa ou filósofo se dispõe à vida, às plantas, aos animais, às pessoas, à sociedade, à política, de partilha, de diálogo, de orientação. E é essencialmente dizer que se há um outro em uma segunda pessoa, há um outro em mim que permanece sempre à busca de orientação. O autoconhecimento no qual o filósofo clínico procura a si mesmo para ser orientado. E o si mesmo nunca está em si. O si mesmo está na relação, já que eu sou um para um e outro para outro. A relação nos acrescenta o que sozinhos jamais seríamos capazes de ver. A gente se ouve pelo outro também. Então o filósofo clínico, ele recebe demandas do outro, ele recebe demandas do outro de si mesmo, e é sempre a busca do além do óbvio. Pode-se dizer que, se o outro nos procura porque ele grita, e isso é audível, quanto mais o filósofo clínico é sensível pela compaixão às dores do mundo e aos reclames de orientação, ele estará sempre para o filósofo clínico que entende que isso é pensamento tão elevado quanto qualquer discussão acadêmica e merece dele escuta. E se fala com a comida. E se a outra pessoa tem questões metafísicas nos quais ela tem dúvida, que medo não pode mover, o filósofo clínico sente o seu coração batendo a angústia e o desespero e escuta. E todas essas formas de escutas, que podem ser uma pessoa com dificuldade de falar em público ou uma pessoa em suicídio, tanto faz. Todas elas merecem igualmente escuta. Escuta é a fala do filósofo clínico quando ama. Deixei como título do último capítulo do meu livro exatamente essa noção, que talvez resuma a ideia fundamental. Quando o amor fala, todos escutam. O filósofo clínico escuta. Isso. Então, muito grato. Para entrar em contato com o senhor, assim, qual seria? Muito bem. Pela internet, no meu site www.willgoya, willgoya.com, ou via WhatsApp, pelo telefone 62 98211 2000. Estou sempre à disposição e puder ser útil. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação. Obrigado, Edilson, por ter